Chegando na quarta semana, então, a gente trouxe aí um riff do Brian May, né? Lendário guitarrista do Queen, Sir Brian May. Brian May, caracterizado não só por ser um grande guitarrista, mas na verdade um grande músico, né? Brian May toca piano, Brian May canta, e claro, um guitarrista excepcional, assim, quase um criador de um estilo, assim, ele tem um estilo muito peculiar de tocar. Tem uma guitarra própria, né? Brian May, o pai do Brian May fez a guitarra que ele utiliza. Timbres muito peculiares, Brian May usa paleta, usa moeda. É um cara bem, assim, bem peculiar, bem diferenciado e uma referência, né? Uma referência para tudo que veio depois. Mais que um criador de riffs, Brian May é caracterizado por ser um excelente compositor, né? E arranjador. Pegaram da carreira do Queen aí, anos 70, todo aquele som mais visceral, assim, aquela coisa meio... aquela mistura de elementos do rock por elementos da ópera, e depois puxando para os anos 80 já muito aquela fase mais pop, com utilização de sintetizadores, e o Brian May sempre soube fazer a guitarra se adequar ao que estava acontecendo, seja nos anos 70, seja nos anos 80. Então, quando precisava de uma guitarra mais firme, mais porrada, mais pesada, o Brian May sempre soube fazer, sempre soube colocar com muito bom gosto. Quando precisava ficar... de fundo ali, só fazendo algum floreio, alguma coisa, também sempre fez com maestria. Mas como nós estamos falando de riff, a gente trouxe aqui, claro, o riff do Brian May, um riff bem interessante, assim. Na verdade, esse riff tem uma história muito interessante, porque a música onde esse riff está contido foi a primeira música tocada pelo Queen sob o nome de Queen. Lá ainda no início dos anos 70, antes do Queen ter contrato com gravadora, onde estava se formando. Na verdade, o Brian May e o Roger Taylor tinham uma banda que se chamava Smile. Quando essa banda se desfez, Fred Mercury entrou, se juntou ao Brian May e ao Roger Taylor e pediu para trocar o nome para Queen. E o primeiro show que eles fizeram, ainda assim de um Deacon, com outro baixista, Mike Groves, a música de abertura foi justamente essa, Stone Cold Crazy, está no disco Sheer Heart Attack, de 1974. Só que o curioso é justamente isso, né? Essa música ela foi tocada pelo Queen, foi a primeira música tocada pelo Queen sob o nome Queen lá no início dos anos 70, mas depois disso o Queen gravou 2 discos e ela só veio aparecer no Sheer Heart Attack, terceiro álbum da banda. E a gente escolheu esse riff para mostrar o quão versátil era o Queen, né? O quão versátil é o Brian May. Mesmo nos anos 70, o Queen sendo caracterizado por esse som mais visceral, assim, rock and roll mais pegado, misturado com os elementos de ópera. Essa música aqui, na verdade, ela flerta com heavy metal, assim, né? Alguns falam que, na verdade, é a primeira música de thrash metal, porque o andamento dela, os elementos com palm mute, mais power chords, então ela tem todos esses elementos assim, percussivos, com uma pegada bem diferente, assim, do padrão, vamos dizer, das músicas do Queen, mesmo pro Queen dos anos 70. Então, a gente vê o quão versátil pode ser o Brian May, né? Inclusive, na verdade, essa música, ela tanto tem essa cara de thrash metal, que ela foi, posteriormente, depois regravada pelo Metallica, né? O Metallica aí, o pilar do thrash metal, quando fez seu disco para homenagear os artistas que influenciaram, o Metallica colocou Stone Cold Crazy como um dos covers. Além disso, Stone Cold Crazy foi tocada no tributo ao Fred Mercury, com James Hetfield do Metallica cantando e Tony Iommi, nosso primeiro guitarrista dessa série, fazendo as bases junto com o Brian May, né? Mostrando aí o quão heavy metal, na verdade, é esse som e o quão longe podia ir o Queen e o Brian May nas composições. Que tal o riff dessa semana? Já conheciam essa pedrada do Brian May? Já sabem, né? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês reconheciam, e aproveitem ali para comentar que riff do Brian May que vocês indicariam.